Olá pessoal, sexta 13, vamos direto ao ponto. Ibovespa encerra a semana valorizado com uma alta de 0,55 num ambiente onde as bolsas mundiais fecharam com ambiente de valorização, bolsas americanas em alta, europeias idem, também as bolsas asiáticas. Entre os principais mercados pelo mundo, os 10 principais, 1,67 de valorização média. A gente chegou aqui a subir pouco menos do que os principais mercados pelo mundo e talvez aqui tenha a nossa resposta para você que acompanha o nosso conteúdo do canal. Fluxo por parte aí das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado ficou com ambiente praticamente nulo, levemente negativo no mercado à vista. E para o Ibovespa futuro, depois de tanta pujança de ponta compradora de base semanal, nesta resolveram colocar aí lucro no bolso, inclusive o Ibovespa futuro se valorizando menos do que o mercado à vista. E para a moeda americana, mais uma semana de valorização, dólar comercial fechando aí a semana cotado a 4,08. Mais uma vez, semana de valorização, eles atuando numa ponta vendedora, e a gente tem isso aqui com muito orgulho para poder entregar para vocês que acompanham o conteúdo do nosso canal. Exatamente essa tela onde que vocês conseguem mensurar projeção de lucro por parte deles no nosso mercado, pouco mais de 18 milhões de reais. Lembrando, pessoal, que a gente faz esse acompanhamento no conteúdo do canal há 3 anos, exatas 165 semanas, 127 delas para esse fluxo no mesmo sentido, uma taxa de acerto aí beirando 77% dentro do nosso conteúdo. Mais uma vez, se você estiver passando por aqui, gostar desse conteúdo, queira ficar craque na movimentação do fluxo estrangeiro, você pode se inscrever no conteúdo do canal, ative o sino de notificação e também deixe o seu like para fortalecer o nosso canal em relação ao conteúdo do YouTube. Primeiro, vamos rodar a vinheta para a gente poder dissecar a informação que eles fizeram durante essa semana. Bora lá! E vamos começar aqui, mudando um pouco a ordem do vídeo, demonstrando para vocês as variações semanais dos índices que não são tão amplos dentro do nosso mercado. O Ibovespa, quando a gente viu aí no vídeo da abertura, subiu meio. Agora, pessoal, dá só uma olhada no índice que mais se valorizou durante essa semana. Índice de materiais básicos, 6,76 de valorização. Na outra ponta, índice imobiliário com uma queda de 1,69. Agora, dá só uma olhada na movimentação das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado. A gente tem muito orgulho de poder passar essa informação para vocês aqui que acompanham o conteúdo do canal. Olha o que eles fizeram nessa semana, pessoal. Dos 23 índices disponibilizados pela B3, somente o índice de materiais básicos por ponta compradora por parte deles no nosso mercado, 450 milhões, calçando essa alta expressiva que a gente viu aí no índice de materiais básicos dentro do nosso mercado. O índice imobiliário com ponta vendedora por parte deles aí de quase 160 milhões. Isso corrobora mais uma vez com o grau de eficiência que eles têm do nosso mercado. Exatamente aqui o nosso Ibovespa com a 7ª melhor performance do nosso mercado, e entre os 23 principais índices, 15 deles eles tiveram o quê? Projeção de lucro. Isso é muito top e a gente consegue demonstrar para vocês que no Ibovespa essa semana, olha que top, pessoal. A gente teve aqui, dos 15 ativos que eles atuaram numa ponta compradora, uma variação média positiva de 1,18. E na ponta vendedora, 0,54. Ou seja, lucraram nas duas pontas dentro do nosso mercado. Carro-chefe dessa semana, olha aqui, as ações de Vale, pessoal, 260 milhões de uma ponta compradora e o ativo subindo aí mais de 7%. Lembrando que ele, Vale na semana passada tinha sido o segundo ativo de maior ponta compradora por parte deles no nosso mercado. Perdeu aí para as ações de Gerdau. E nessa semana a gente teve uma movimentação muito forte no setor de materiais básicos. A gente vai comentar isso com vocês em relação ao nosso conteúdo. E o destaque da semana, pessoal, as ações de Suzano. Suzano, que estava sofrendo ponta vendedora por parte deles nessa semana, enfiaram uma mão na compra. Dá só uma olhada, 167 milhões e o ativo se valorizando mais de 12% no nosso mercado. Na outra ponta, carro-chefe da semana de ponta vendedora, as ações de Bradesco. Dá uma olhada no vídeo da semana passada que a gente estava aí com ponta vendedora de Bradesco, e Bradesco na semana passada teve uma alta de mais de 6%, eles já estavam colocando o quê? Lucro no bolso.
É o que a gente está sempre comentando, eles fazem, eles antecipam, eles ajudam a empurrar o nosso conteúdo dos nossos ativos, e nessa semana carro-chefe um pouco mais de 160 milhões e uma queda mais expressiva. O destaque de ponta vendedora a gente teve aqui exatamente nas ações da B3, pessoal, da própria bolsa. E dá uma olhada também no vídeo da semana passada, foi o segundo ativo de maior ponta vendedora por parte deles, enquanto o B3 na semana passada estava subindo quase 2,5. E eles já estavam o quê? Ponta vendedora Futebol Clube, nessa semana o ativo caindo aí mais de 6%, eles também continuando essa ponta vendedora, ajudando a pressionar os preços do ativo em relação à movimentação descendente. Agora, a gente vai demonstrar aqui para vocês também a movimentação que eles fizeram em relação a esses índices que não são tão amplos. A gente está aqui com esse conteúdo para vocês já desde o início do ano. Qual que era a linha que a gente tinha o movimento mais pujante de ponta vendedora por parte deles, pessoal? Era essa linha amarela, setor de materiais básicos. No dia 16/8 pararam de vender. No vídeo da semana do dia 23 a gente avisou, pessoal, pararam de vender setor de materiais básicos. E se vocês olharem lá, foi a primeira semana que Vale teve uma ponta compradora por parte deles muito pujante. E tá assim nas últimas 4 semanas, e Vale aí com ambiente de valorização dentro do nosso mercado. Em relação ao nosso setor de consumo, que era o índice que eles tinham o maior volume comprador, a gente já está comentando com vocês já aí no conteúdo do canal, que eles já estão o quê? Saindo, colocando o quê? Um belíssimo lucro no bolso. E o que a gente tem aqui para poder também reforçar para vocês em relação aos índices setoriais? Olha o setor de consumo no mês, pessoal, caindo 1,37. Isso que a gente tem aí, entrega de bandeja. Olha o setor imobiliário, pessoal, 4,79. E mais uma vez a gente vai comentar exatamente retratando para vocês o comportamento deles em cada semana nas últimas 4 dentro desses setores. Olha o setor imobiliário. Eles não estão saindo de agora. Já é a 4ª semana e o volume o quê? Cada vez mais crescente vendedor desse setor para o nosso mercado, ao contrário de materiais básicos, que eles já deram aí uma ponta de compra há 4 semanas atrás. A gente está vendo o reflexo da movimentação positiva desses índices dentro do nosso mercado. Então, os outros índices que não são tão amplos, índice de small caps, índice de utilidade, índice imobiliário, como a gente comentou, e também o índice de consumo, o que eles estão fazendo? Ponta vendedora. Eles estão simplesmente rebalanceando as suas carteiras, colocando lucro de sobra que eles têm em alguns setores no bolso e atacando outros setores que estão mais depreciados numa ponta compradora, conforme vocês tiveram esse exemplo com a gente aqui no canal. Dessa semana, o índice de materiais básicos simplesmente estourando, e a gente já tinha tido essa informação, alertado para vocês no conteúdo do canal, que eles já tinham estancado vendas em relação a esse setor dentro do nosso mercado. Eu vou comentar aqui com vocês também, já para deixar elucidado esse comportamento deles, os nossos 8 grandes grupos que fazem parte do Ibovespa. Se você é novo no conteúdo do canal, a gente divide o Ibovespa em 8 grandes grupos: setor financeiro, consumo, materiais básicos, óleo, gás e biocombustível, serviços públicos, industrial, saúde e telecomunicações. Dá só uma olhada, pessoal, que Bradesco, que a gente teve como carro-chefe da semana, foi o ativo que eles sentaram a mamona na venda, seguido pelas ações de B3, que na semana passada, o que eles já estavam fazendo com essas 2 ações dentro do nosso mercado, pessoal? Ponta vendedora Futebol Clube. Renato, e o destaque de ponta compradora a gente teve nessa semana? As ações da IRBR, sendo que as ações da companhia na semana passada caíram muito com eles empurrando para baixo, e nessa semana subiram com eles empurrando para cima. Ou seja, recompraram lá embaixo e ajudaram a empurrar, colocando lucro no bolso. No setor de consumo, a gente teve na semana passada o destaque de ponta vendedora, as ações de MRV. E MRV chegou até fazer um repique nessa semana. Só que o que aconteceu? Eles não participaram e ponta vendedora Futebol Clube. E a gente teve aqui nas ações de Magazine Luiza, pessoal, uma ponta vendedora por parte deles no nosso mercado. Magazine Luiza já tinha caído na semana passada e eles tiveram o segundo maior volume vendedor do setor de consumo. Nessa semana, novamente, o segundo maior volume vendedor no setor de consumo, e a gente teve aí mais uma semana corretiva em relação às ações de Magazine Luiza. A gente teve aqui como destaque de ponta compradora exatamente as ações da Educ, antiga Estácio,
ponta compradora por parte deles no nosso mercado, inclusive Duque já tinha se valorizado na semana passada, eles não participaram dessa alta na semana anterior e eles aproveitaram nessa semana para ajudar a empurrar o ativo. E a gente tem também no setor educacional as ações da Kroton, que ambiente comprador por parte deles dentro do nosso mercado. Kroton também já tinha se valorizado na semana passada e assim como o Eduque, eles não tinham participado, nessa semana resolveram participar e o destaque da semana a gente teve aqui para as ações de Marfrig, pessoal. Marfrig aí com uma alta superior a 12%, aí, quase 12% no nosso mercado e eles atuando numa ponta compradora. O destaque que a gente teve na semana então, setor de materiais básicos, a gente conseguiu falar com vocês na semana passada quem que foi o carro-chefe de compras, pessoal. Na semana passada, as ações de Gerdau, nessa semana Gerdau aí subindo quase 10%. A gente teve então as ações de Suzano, que foi destaque de ponta compradora, e as ações de Vale, que já está completando aí a 4ª semana consecutiva de ponta compradora por parte deles, e o ativo segue valorização de preços em relação a esse movimento. No setor de óleo, gás e o biocombustível, na semana passada eles tiveram uma ponta vendedora para as ações tanto ordinária e preferencial de Petro, e o ativo com ambiente de valorização nessa semana, ambiente de compra para as ações preferenciais da companhia. Lembrando que no vídeo da semana passada a gente chegou a comentar com vocês que eles estão carregados de ponta compradora nas opções que tem o strike de vencimento agora na segunda-feira. Ou seja, quem acompanha os nossos vídeos e não presta atenção no que é dito no conteúdo do canal, perde um conteúdo valiosíssimo em relação às movimentações de preços dos ativos no nosso mercado. Se a gente verificar aqui no setor de serviços públicos, pessoal, ponta vendedora que eles tiveram na semana passada, muito pujante, nas ações de Elet3, continuaram nessa semana. E Elet3, na semana passada, tinha sido o ativo com a segunda maior desvalorização desse setor no nosso mercado. Nessa semana, a maior desvalorização desse setor para o nosso mercado. Na semana passada, as ações de Equatorial subiram, eles não participaram, e nessa semana, novamente, ambiente de alta das ações da companhia, eles também não participaram desse movimento. No setor industrial, a gente teve aqui o destaque de ponta compradora, exatamente as ações de Embraer. Pessoal, na semana passada não participaram do movimento de alta que o ativo teve no nosso mercado. Nessa semana ajudaram a empurrar e o ativo aí com uma movimentação muito expressiva. As ações também de Azul, ambiente muito pujante, o maior volume comprador na semana para esse setor, e o ativo aí com a segunda melhor performance de variação positiva dentro do nosso mercado. Em relação ao setor de saúde, tudo ponta contrária, pessoal. Na semana passada a gente percebeu aí que eles estavam com uma ponta vendedora mais pujante nas ações de hipermarcas. Nessa semana, hipermarcas encerrou a semana em queda. Eles aproveitaram para quê? Para fazer a recompra desses ativos em relação ao nosso mercado. Também, na semana passada, eles estavam com uma ponta vendedora para as ações de Qualicorp. Qualicorp quase não tinha caído. Nessa semana caiu mais expressivamente. Eles aproveitaram para fazer a feira. Tiveram uma ponta compradora no ativo dentro do nosso mercado. Na semana passada também tiveram uma ponta compradora em relação às ações de Raia. E Raia na semana passada caiu, nessa semana subiu, eles aproveitaram para colocar lucro no bolso. O mesmo ocorre, pessoal, com o setor de telecomunicações. Na semana passada, enfiaram a mamona na venda para as ações de Vivo. E Vivo encerrou a semana com ambiente de valorização. Olha o que aconteceu com Vivo essa semana, pessoal. Uma queda superior aí a 5%. E eles aproveitaram, porque na semana passada já tinha enfiado a mamona na venda com o ativo subindo, aproveitaram nessa semana para quê? Para recomprar. Eles são mestres em trabalhar preço, são mestres em colocar o lucro no bolso e trabalhar preço médio no longo prazo dentro do nosso mercado. Ao contrário de TIM, que na semana passada tinha derretido e eles estavam andando com uma ponta compradora, nessa semana aproveitaram também para continuar a empurrar as ações de TIM, e TIM encerrou aí com uma valorização superior a 1% dentro do nosso mercado. Mais uma vez, a gente comenta com vocês, pessoal, que esse conteúdo do nosso canal, ele é meramente informativo, não vincula nenhuma recomendação de compra e venda em nenhuma hipótese. Por isso que eu falo sempre com todos, seja seletivo nas suas análises, foque sempre a opinião própria com embasamento coerente e nunca, pessoal, nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco dentro do mercado financeiro. A gente vê histórias aí de pessoas que entram no mercado com total despreparo e são engolidas. Infelizmente, é a regra do mercado financeiro que, se você não souber, você vai pagar com o bolso.
A estrutura do nosso canal, aproveitando para comentar para quem é novo no conteúdo, a gente trabalha com o fluxo estrangeiro por duas frentes. Fluxo oficial estrangeiro, divulgado pelo próprio site da B3, eles divulgam segmento Bovespa, segmento BMF. Nós temos esses dados lá na nossa página, pessoal. Link está na descrição, basta você descer na barra de rolagem, coluna à esquerda, a gente tem do segmento Bovespa e também BMF dos contratos do Ibovespa, dólar e juros. No segmento Bovespa, por regra da Bolsa, 2 dias úteis de atraso na divulgação. Para os contratos futuros, todos os dias à noite, se você acessar pela manhã o nosso conteúdo, você já tem o conteúdo do saldo em aberto dos contratos do dia anterior, sendo que na sexta-feira a B3 está divulgando no domingo à tarde, no domingo à noite, e vocês, assim que tiverem essa informação, a gente deixa também disponibilizado lá no conteúdo da nossa página. Agora, o quente que a gente tem, pessoal, está aqui embaixo. Fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. A gente consegue varrer o mercado, monitorando todo o mercado à vista, Ibovespa e setores. Também para os mercados futuros do índice do dólar. A gente tem esse conteúdo em tempo real. Quem tiver maior interesse, tem um link na descrição do vídeo, preencha o formulário que eu retorno e mais uma vez eu comento, dentro da minha disponibilidade, fique tranquilo, eu retorno um por um, mas dentro da minha disponibilidade você vai receber aí um contato meu. Por isso que eu sempre falo, se você já é inscrito no conteúdo do canal, a gente já tem um jargão, pessoal. Chega e senta o pé na porta e já deixa o seu like, que é muito prazeroso a gente poder passar em conteúdo para vocês de qualidade aqui no nosso canal. A gente vai comentar com vocês aqui agora a movimentação por parte deles, pessoal, no mercado à vista em relação ao fluxo oficial estrangeiro. Olha que interessante, a gente tem aqui aquele nosso gráfico que só tem aí o nosso índice Bovespa e também o fluxo oficial estrangeiro. A gente está percebendo aqui que tem uma ponta vendedora desde fevereiro de 2018, pessoal. Chegaram a acumular 19 bi de ponta compradora e agora eles estão com uma ponta vendedora cerca de 25 bi. Ou seja, nesse intervalo, uma ponta vendedora por parte deles de quase 45 bilhões de reais. Foi agravado quando, pessoal? Foi agravado exatamente quando a gente teve aí o segundo turno das eleições presidenciais. Até então, eles ajudaram a empurrar o nosso mercado para cima e depois disso, ponta vendedora Futebol Clube dentro do nosso mercado. Só que o mais interessante é que a gente tem também o acompanhamento por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, que é um fluxo menos assustado que a gente está sempre comentando. Para você que é novo aqui no conteúdo do canal, a gente sabe que tem investidor estrangeiro que opera por corretora nacional. E é aquele fluxo assustado, que não tem tanta expertise de uma corretora estrangeira que opera no nosso país. Por quê? Porque a corretora estrangeira tem filiais em qualquer buraco pelo mundo afora. Isso não acontece, por mais sérias e grandes que são as nossas instituições nacionais, eles não vão ter uma filial em qualquer buraco do mundo. Então a gente consegue perceber que o fluxo das corretoras estrangeiras é mais comedido, tem uma expertise bem mais intensa. E aqui a gente simplesmente remodelou essa base de linha em relação ao nosso fundo do fluxo das corretoras estrangeiras, que foi lá no início de dezembro do ano passado, antes do nosso mercado estourar em janeiro, as corretoras estrangeiras já estavam zerando vendas e começando a comprar. E agora é esse nível que a gente tem aqui de patamar, não perdemos pelas corretoras estrangeiras ainda, esse nível, já que o fluxo oficial, que tem influência das corretoras nacionais, já perdeu isso há tempos. E o que a gente está percebendo em relação à movimentação dessa semana, pessoal? Deram uma estancada. Assim como o fluxo das corretoras estrangeiras, a gente percebeu aí que ficou no mercado à vista bem próximo do 0 a 0, o fluxo oficial estrangeiro, a gente também está percebendo que está bem próximo do 0 a 0. Só que a gente não pode, de forma nenhuma, deixar de comentar com vocês aqui no conteúdo do canal o fluxo oficial estrangeiro e também o fluxo do investidor pessoa física que atua no nosso mercado. Qual que é a principal função do nosso canal? Deixar o investidor pessoa física craque, pessoal, em relação às pressões que são realizadas pelo investidor estrangeiro no nosso mercado. Dá só uma olhada, o preço aconteceu uma queda praticamente do meados de julho até meados de agosto, final de agosto. Nós saímos de 103 para 96. Olha essa linha verde que é do fluxo estrangeiro. Ponta vendedora Futebol Clube. Olha o investidor pessoa física, ponta compradora Futebol Clube.
Aí agora o mercado começa a se recuperar, o investidor pessoa física começa a fazer ponta vendedora futebol clube. Fluxo oficial estrangeiro ainda está de lado. Agora, a gente precisa ficar muito atento, porque aqui a gente faz uma linha vertical para demonstrar aqui para vocês os movimentos pelo fluxo oficial estrangeiro e pelos investidores, pessoas físicas. Olha que interessante, pessoal. Na última vez que o nosso Ibovespa caiu de 102 para 100 mil pontos, estrangeiro estava numa ponta vendedora. Tá vendo essa bolinha verde? Está mais baixa. Depois o nosso índice subiu de 100 mil para 103.200. Olha o investidor estrangeiro. Já estava saindo, pessoal. Já estava saindo. O que aconteceu depois? O nosso índice caiu de 103 para 96. E ele sentando a mamona na venda. Agora o nosso mercado saiu de 96 para os 103 novamente. E eles estão o quê? Ainda levemente descendentes do fluxo oficial estrangeiro dentro do nosso mercado. A gente precisa ficar muito atento dentro desse comportamento em relação à cotação. Por quê? No vídeo da semana passada e também alguns vídeos que a gente está comentando aqui no conteúdo do canal, eles começaram a vender nesse ponto quando o nosso Ibovespa estava cotado a 103.800 pontos. Como que a gente terminou essa semana? 103.500. Ou seja, no break-even deles, diante de tanta venda que eles tiveram dentro do nosso mercado. E isso corrobora com o que também, pessoal? Com a movimentação que eles têm no mercado futuro. No mercado futuro, olha o que eles estão fazendo em relação aos nossos contratos do Ibovespa Futuro. Conforme a gente falou no início do vídeo, essa semana aproveitaram para o quê? Colocar lucro no bolso. Cada bolinha branca dessa, pessoal, é o fechamento de uma semana. Eles vinham de 3 semanas pujantes, sendo que na primeira, quando eles deram start, a gente inclusive colocou lá no conteúdo do canal um banner, vendas com proteção. O nosso mercado estava desabando e eles fazendo o quê? A feira. O nosso mercado depois estourou. Eles tiveram essa ponta compradora por 3 semanas e nessa semana aproveitaram para quê? Para colocar lucro no bolso. E o que eles estão fazendo com a moeda americana, pessoal? Ponta compradora nesse contrato. Já é a segunda semana consecutiva de compras por parte deles, sendo que na primeira semana eles compraram e o dólar simplesmente derreteu, compraram com médio lá embaixo, e nessa semana o dólar terminou valorizado. Em relação à semana passada, ambiente de valorização, e eles o quê? Numa ponta compradora em relação à movimentação do nosso mercado. Isso a gente precisa ficar muito atento em relação a esse comportamento deles nos nossos ativos e também no nosso mercado futuro. Então, pessoal, mais uma vez eu agradeço a vocês aí o carinho, o prestígio que vocês têm no conteúdo do canal. É muito gratificante a gente poder perceber que, em relação às nossas inscrições, dá só uma olhada, pessoal, a gente já está atingindo aí mais de 9.300 novas inscrições no conteúdo do canal. Essa semana, inclusive, foi um pouco mais fraco. A gente teve aí cerca de 70, 80 novos inscritos no conteúdo do canal. Não tem problema algum. A gente não foca somente em quantidade, a gente foca principalmente em qualidade. Pessoal, se você observar os títulos dos banners que são colocados no conteúdo do canal, vocês já vão ter uma ideia de onde está ocorrendo alguma pressão. Antes do mercado iniciar essa recuperação dos preços, a gente colocou exatamente aqui, ó, vendas com proteção, exatamente na semana do dia 23/8. E de lá para cá, o que eles fizeram? Ponta compradora, avisaram antes. Corda pelo futuro, por quê? Porque eles estavam vendendo o mercado à vista e estavam segurando o mercado futuro, que é fluxo de curto prazo, vence a cada 2 meses. Então, eu falo para todo mundo, faça uma maratona nos vídeos anteriores para que você ganhe rodagem com a movimentação do fluxo dentro do nosso mercado. E mais uma vez, vocês deram show, pessoal. Dá só uma olhada, a gente tem uma meta de likes por vídeo de 500 likes para o YouTube melhorar o ranqueamento do nosso conteúdo. A gente teve no último vídeo 586 likes. Mais uma vez eu falo, ajuda a prestigiar o nosso conteúdo, ajuda a melhorar o ranqueamento do nosso vídeo em relação ao canal do YouTube. Se você não gostar, não tem problema algum, pode deixar o seu dislike, a gente não tem nenhum tipo de preconceito no conteúdo do canal. E se você quiser também participar dos comentários, eu respondo um por um. É sempre um prazer poder ajudá-los em relação à percepção que o fluxo estrangeiro faz e as pressões que eles fazem em relação aos nossos ativos. Portanto, eu desejo a vocês, pessoal, um excelente final de semana, muito descanso. Na semana que vem a gente segue sempre atento na movimentação que esses caras fazem em relação ao nosso mercado. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!